Boas-vindas a esta nossa nova análise visual. Hoje, a gente vai desvendar aquela força totalmente invisível, mas que dita as regras do nosso clima diário e das dinâmicas globais do planeta, a umidade atmosférica. Ela atua como um motor oculto, e a ideia aqui é destrinchar exatamente como essa engrenagem funciona na prática. É até impressionante parar para observar esse contraste brutal da natureza, né? De um lado, aquela vida verde, pulsante, florescendo, e do outro, a terra completamente árida, rachada, castigada mesmo pelo calor. O mais fascinante é que o verdadeiro motor por trás desses dois extremos é algo que está sempre ao nosso redor, o tempo todo, só que de um jeito totalmente invisível aos nossos olhos. Então, vamos direto ao ponto central dessa dinâmica. A umidade atmosférica, de forma bem resumida, é simplesmente a água existindo como um vapor invisível no ar. Ela acaba sendo o componente mais dinâmico da atmosfera inteira e serve como a base, a fundação mesmo, para todo e qualquer clima que a gente experimenta no dia a dia. Mas aí surge a dúvida, como essa água vai parar lá no ar? Existem três caminhos físicos principais que empurram esse vapor para a atmosfera, que são a evaporação, a sublimação e a transpiração. E sabe o que conecta todos eles? A fonte de energia. Todos esses processos são movidos inteiramente pela energia da radiação solar. É o Sol que dá a partida nesse motor gigante. E a mágica acontece quando esse vapor invisível perde energia e finalmente se condensa. É nessa hora que ele volta a ser visível e cria aqueles fenômenos meteorológicos que a gente conhece tão bem, fenômenos bem dramáticos e super tangíveis. Sabe aquela água escorrendo na janela num dia de chuva pesada? Pois é o resultado direto dessa condensação, que também é o que forma as nuvens, o orvalho da manhã e aqueles nevoeiros super densos. Bom, isso nos leva ao X da questão. O que exatamente manda nas regras desse sistema todo? O que é que limita o quanto dessa água invisível o ar atmosférico consegue aguentar e segurar, num dado momento, antes de desabar em chuva? A resposta é super direta. Tudo, literalmente tudo, é função da temperatura do ar. A temperatura age como uma espécie de fronteira física inegociável, o limite absoluto para a quantidade máxima de vapor que a nossa atmosfera dá conta de segurar. Olha que dado fascinante! A capacidade de retenção não vai subindo de pouquinho em pouquinho, ela dá saltos absurdos de forma exponencial. Pegando os números para ilustrar, a 0 graus Celsius, o ar suporta míseras 3,84 gramas de vapor por quilo de ar. Mas se a temperatura bater nos 50 graus, meu Deus, esse número dispara para mais de 88 gramas. É um salto gigantesco, quase inacreditável. Uma sacada genial para visualizar isso é pensar na atmosfera não como um simples espaço vazio, mas como se fosse um gigantesco recipiente em expansão. Conforme o ambiente esquenta, esse recipiente imaginário vai se alargando fisicamente. E aí ele passa a exigir uma quantidade muito, mas muito maior de água só para dar aquela sensação de que está realmente cheio. Dá só uma olhada em como isso funciona na prática. Imaginando que a quantidade real de vapor de água é um círculo constante. Se essa quantidade de água não mudar em nada, mas o ar esquentar de 10 para 30 graus, o recipiente ao redor da água dá uma baita esticada. O resultado prático disso? A umidade relativa simplesmente despenca de 100% lá para casa dos 28%. Caiu drasticamente só porque o espaço expandiu. Ou seja, a umidade relativa é exatamente essa proporção medida em porcentagem. Ela avisa com precisão o quão lotado está esse nosso recipiente atmosférico expansível em relação à temperatura daquele exato momento. É bem por isso que a gente fica com aquela sensação de pele grudando num dia muito úmido, sabe? O ar já está tão entupido de água que o nosso suor simplesmente não tem para onde evaporar. É uma métrica essencial que o pessoal da meteorologia usa todo santo dia. Mas aí a gente esbarra num desafio muito prático e até meio intrigante. A água em formato de vapor é, como já falamos, 100% invisível. Como é que a ciência consegue medir, de um jeito confiável, um recipiente invisível que muda de tamanho e que está cheio de uma água que ninguém consegue sequer enxergar? A comunidade científica tira isso de letra, sem precisar de adivinhações. Eles usam um instrumento de referência padrão que é muito inteligente. É aqui que entra na jogada o famoso psicrômetro. A lógica por trás do psicrômetro é comparar, lado a lado, dois termômetros iguaizinhos. Um deles é o que a gente chama de bulbo seco, que vai medir o calor ambiente normal do ar. Já o outro é o bulbo úmido, que fica envolto em um tecido molhado, e a função dele é registrar a temperatura exata logo depois que a água evapora ali da sua superfície. Trazendo isso para a prática, um psicrômetro padrão tem uma carinha bem simples, mas é uma engenhosidade fantástica.
O segredo do sucesso está justamente naquela diferença brusca de temperatura entre esses dois termômetros de vidro. É essa diferença que entrega de bandeja os dados brutos necessários para calcular e, de certa forma, conseguir capturar o comportamento daquele vapor invisível. Claro que hoje em dia a gente tem umas variações com mais tecnologia. Algumas versões mais sofisticadas, tipo o modelo aspirado, trazem uma ventoinha mecânica na parte de cima. E para que isso? Para forçar o ar a passar pelos bulbos de um jeito super constante, o que acaba mudando bem de leve os coeficientes que usamos na hora do cálculo matemático, garantindo assim uma precisão que é quase absurda de tão exata. E para não se perder num mar de física termodinâmica avançada, o jeito mais tranquilo de entender tudo isso é ver fórmulas matemáticas complexas, como a famosa fórmula de Tetens, como verdadeiros tradutores. É simples. Elas pegam as leituras daqueles dois termômetros lá atrás e traduzem tudo isso numa medida real, super concreta, da pressão do vapor atmosférico. Então, até aqui, temos a matemática rodando lisa de um lado e os equipamentos especializados do outro. Mas, saindo um pouco da teoria e do meio acadêmico, por que medir e entender as engrenagens desse motor invisível é tão criticamente importante para a nossa sobrevivência no mundo real? A resposta bate a porta quando a gente olha para os extremos. Pensa bem. As temperaturas locais disparam, aquele tal recipiente atmosférico dá uma super expandida, mas não entra nenhuma umidade nova no sistema. O que acontece em seguida? A umidade relativa vai lá para o chão. Com isso, a atmosfera sedenta passa a sugar agressivamente toda a umidade da Terra, rachando o solo e esturricando qualquer vegetação em volta. E o desdobramento dessa extração contínua de água é de um perigo extremo. Quando a umidade relativa cai desse jeito, as florestas secam tanto que viram um verdadeiro estopim. É esse exato cenário de ressecamento profundo que cria a base perfeita, altamente inflamável, para que incêndios absolutamente catastróficos nasçam e saiam de controle em questão de minutos. Olha que ironia trágica. O grande culpado dessa história toda é aquele vapor invisível. Ou melhor, a falta repentina e brutal dele no ar em dias de calor intenso. É exatamente contra essa ausência invisível, que se materializa na forma de chamas altíssimas, que os profissionais de resgate têm que lutar todo santo dia lá na linha de frente para tentar salvar biomas inteiros da destruição. Só que do outro lado dessa mesma dinâmica, quando o tal recipiente atmosférico finalmente encolhe por causa do resfriamento, ou quando ele enche de vapor até bater no teto de 100% da capacidade, vem a maravilha da precipitação. O ciclo se fecha perfeitamente, trazendo aquela chuva vital que nutre o solo rico e mantém de pé quase todos os ecossistemas do nosso planeta. Para amarrar essa nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão final que é pra lá de provocadora. Se todos os cálculos e fórmulas provam, sem sombra de dúvida, que a capacidade da atmosfera de reter água se expande numa curva completamente exponencial com o calor, que tipo de motor de eventos climáticos extremos, imprevisíveis e furiosos a gente está ajudando a construir dia após dia enquanto as temperaturas globais não param de subir? É um quebra-cabeça imenso e as peças estão todas aí na mesa para quem quiser ver.